Saudações, amigos do mundo inteiro. Meu nome é Amy Williams Echeverria e estou saudando vocês da cidade de Washington, D.C., onde o sol está raiando e a esperança e a unidade estão no ar. E fico muito feliz que vocês dedicaram tempo no seu dia para participar dessa conversa durante esta semana pela unidade cristã. Agradecemos por participar da nossa conversa. E enquanto vamos entrando nesse momento de diálogo, eu peço que indiquem seu nome e de onde estão falando no chat para que possamos perceber o quão abrangente e global é a nossa conversa. Então, novamente, obrigada por participar conosco nessa discussão. Temos um círculo incrível de líderes e amigos neste trabalho pela unidade ecumênica, especialmente na área de cuidado pela nossa casa comum. E ao nos dedicarmos agora, no início deste ano, para olhar o horizonte e mirando já o tempo da criação em setembro, esperamos que este diálogo, este ciclo agora, nos ajude a ver como o tempo da criação e outros momentos são uma oportunidade e fonte para a unidade florescer, para o ecumenismo na prática, ser experimentado como ser visto, testemunho da nossa fé. Então, gostaríamos de começar, antes de iniciar o círculo de diálogo, com uma oração. Então, vamos dedicar um momento para nos colocarmos nas mãos de ternura e amor do nosso Criador. Fazendo assim, nos lembramos dos bons frutos que são produzidos ao permanecermos no seu amor, que é o tema da Semana da Unidade Cristã este ano. Quando nos unimos como cristãos e com toda a criação em oração, nutrimos os nossos laços de interligação para nos ajudar a ficar mais presentes uns com os outros e na terra onde estamos e com o Criador que abundou amor para criar o universo. Convido a todos para sentar em silêncio, com os olhos fechados ou talvez com os olhos mirando o horizonte e ouçamos esta música linda e unificadora no espírito de Tezé, na expressão de Tezé, para ajudar a centrar os nossos corações e nossas orações. Stay with me, watch and pray. Permanecei comigo, vigiai e rezai. Senhor Jesus, toda a sua vida foi oração. A harmonia perfeita com sua mãe e pai, o Criador de todos. Através do teu Espírito, ensina-nos a orar segundo a tua vontade de amor. Que todos os fiéis do mundo
possam se unir em intercessão e oração, e que o seu reino de amor venha. Amém. Então, vamos agora entrar no nosso momento de diálogo com alguns amigos lindos e incríveis do mundo todo. Então, deem as boas-vindas comigo aos nossos convidados especiais, Reverendo Dr. Chad Hime, executivo de Teologia e Ecoteologia na Federação Mundial Luterana, o Dr. Luke. Desculpe, Reverendo Dr. Chad, você é muito bem-vindo e, com a sua permissão, vou te chamar como Chad. Sim, por favor. Obrigada. Também gostaria de dar as boas-vindas ao Padre Josh Isaac Whittingham, querido amigo, coordenador do setor do Vaticano de Ecologia e Criação, no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Padre Josh, bem-vindo, obrigada por estar aqui. Agora, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Luke Andrianos, que é o consultor do cuidado com a criação, sustentabilidade e justiça climática no Conselho Mundial de Igrejas. Dr. Luke, você é muito bem-vindo, obrigada. Muito obrigada. E, com a sua permissão, vou te chamar de Luke. E Richard Moore, vice-presidente da Congregação da Escócia, leitor e líder leigo na Igreja Episcopal Escocesa da Diocese de Aberdeen e Orkney. Você é muito bem-vindo, Richard. Muito obrigada por estar aqui. Então, com esta breve apresentação, vamos começar e entrar direto no tópico de hoje. Vocês estão prontos? Sim. Ótimo. Então, talvez podemos começar falando de uma maneira prática sobre o diálogo ecumênico e colaboração ecumênica. Talvez o Luke poderia começar. Convido que você comece a nossa conversa compartilhando sobre a sua própria experiência com as maneiras práticas, de mão na massa, e tudo que acontece dentro do seu contexto. Lhe passo a palavra. Obrigado. Agradeço a todos vocês por este webinário e agradeço a Deus por este momento em que podemos testemunhar o seu amor e podemos compartilhar esse testemunho e as nossas experiências ecumênicas no cuidado com a criação. É claro que eu tenho muito interesse em buscar maneiras ecumênicas práticas para cuidar da criação. Simplesmente porque estamos cuidando da criação porque amamos a Deus, e o amor de Deus nos leva a cuidar da criação. Então, não existe separação. Não há nada que possa nos dividir. Nós respiramos o mesmo ar, vivemos sob o mesmo sol, bebemos da mesma água, água da vida. E isso é algo que sempre temos que lembrar. Alguns frutos ecumênicos práticos do cuidado com a criação, por exemplo, que eu já vivi, é que quando rezamos, oramos pelo ar, pela criação, sempre esquecemos de que somos denominações diferentes, mas sim chamamos a todos de irmãos e irmãs das outras igrejas.
Isso nos dá mais força e entendimento da casa comum, pois esta terra é casa de todos que vivem e de todas as criaturas. E todas as criaturas não são separadas por igreja ou denominação. Então, alguns exemplos práticos são como, por exemplo, se fazemos um projeto como plantar árvores ou limpar determinados locais ou tentar estar junto com a natureza, sempre queremos as irmãs e os irmãos de outras igrejas que estejam conosco. Especialmente porque se não amamos nossas irmãs e irmãos, como poderíamos amar a criação? É simples assim. Muito obrigada. Gosto muito de ouvi-lo falando sobre esse sentido de vocação que compartilhamos como cristãos. Amar a Deus e cuidar de tudo que Deus criou. E como mais do que só projetos de plantar árvores, limpeza, buscamos a comunhão e a unidade entre todos nós pelo cuidado da criação. Obrigada, Luco, por compartilhar isso. E talvez algum outro convidado possa falar algo, talvez o Padre George. Quais são os seus pensamentos sobre o ecumenismo prático e o cuidado da criação? Muito obrigada, Amy. Posso começar de onde o Luke deixou. Eu pensei em 3 coisas hoje, para começar. E antes de começar, deixem-me trazer as saudações e bênçãos do Papa Francisco. Estou falando daqui do Vaticano. Vocês sabem o quanto ele é ecumênico. Então, saudações e orações dele. As 3 coisas que eu gostaria de compartilhar, em primeiro lugar, como o Luke disse, é o chamado. Estes dias eu estava refletindo e rezando sobre o tema da Semana de Unidade Cristã. Permanecei no meu amor. Algumas traduções colocam habitai no meu amor. E a vocação é essa, de habitar nossa casa comum. Às vezes pensamos que somos turistas, usamos as coisas como turistas, mas quando começamos a habitar, nossa perspectiva muda na nossa casa comum. A segunda questão é sobre a alegria das coisas que estão sendo feitas. Nesta tarde, hoje mais cedo, fizemos uma chamada com irmãs, muitas representando suas determinadas congregações, e a alegria que senti vendo esse movimento do Espírito de Deus, de pessoas simples, que estão se unindo. Tivemos uma apresentação linda do Líbano, uma terra com tantas lutas, mas as pessoas estão se unindo, as crianças estão plantando árvores, as comunidades estão ajudando. A alegria de ver isso. Então, a segunda questão é essa alegria. A terceira questão é algo muito pessoal para compartilhar com vocês neste grupo da tarde. É um sentido de dor. Eu tenho certeza que vamos tocar no assunto da Covid mais tarde. Mas agora as vacinas chegaram. Mas eu li um artigo que mais de metade das vacinas foram compradas pelas minorias mais privilegiadas. E a dor é que se todos vivemos numa casa comum, como podemos esquecer os que mais têm necessidade?
Esta manhã, eu estava pensando em Samuel Ryan, um jesuíta teólogo que já faleceu, ecumênico, e alguns de seus trabalhos, especialmente sobre a Eucaristia, é que sem o pão, o sacramento, na teologia do sacramento, falamos que sem o pão e sem o vinho não podemos celebrar. Mas esse teólogo diz que sem o pão, e sem pão para todos, podemos realmente celebrar a nossa Eucaristia? E é isso que eu pensava com a Covid. Se não temos a vacina para todos, como podemos viver essa dor? Quase ninguém fala sobre isso. A OMS começou a falar sobre isso faz pouco tempo, mas são essas as questões que eu fiquei pensando. O chamado de cuidar da criação, a alegria de ver as pessoas se unindo pelo cuidado da criação, mas também esse sentido de dor, de que ainda estamos tentando ser uma família que cuida da criação. Thank you, Father Josh. Obrigada, Padre Josh. That's so insightful. Nossa, como é inspirador esse contexto que você colocou da pandemia, The suffering that o sofrimento que a pandemia has brought to so many trouxe a tantos ao redor do mundo, nos conecta não só como seres humanos, e todos criaturas de Deus, mas para entender também as desigualdades, o isolamento, a vulnerabilidade. Obrigada por compartilhar. Eu imagino que o Richard também tem algo a dizer sobre tudo isso, sobre sua experiência, de como podemos viver de uma maneira prática cuidado com a criação, em todas as nossas denominações. Sim, de fato, muito obrigado por me darem essa oportunidade de compartilhar com vocês. Se eu puder, eu gostaria de compartilhar uma história. É um pouco como os antigos contos de Canterbury. É uma história de peregrinação. E não só uma peregrinação no sentido de seguir os passos dos santos, mas uma eco-peregrinação, uma peregrinação de aprendizagem. E a história começou, na verdade, com a encíclica Laudato Si, quando uma das minhas igrejas convidou colegas ecumênicos para vir e estudarem com profundo entendimento essa encíclica ao longo de 6 semanas. Foi um estudo bastante aprofundado da encíclica, e isso foi feito na cidade de Banchory, perto do rio Dee, na província de Aberdeenshire. E o que isso fez foi que aumentou nossa conscientização muito ao ouvir uns aos outros e discutir nossas histórias e experiências. No final, todos aceitamos e reconhecemos o nosso lugar, não só onde vivemos, mas nosso lugar no mundo, e que realmente precisávamos agir. Então, o que aconteceu depois disso, e foi quase 2 anos precisos atrás, a Igreja da Escócia nos convidou para ir a uma reunião para pensar em ideias sobre o que fazer. Isso é importante, devemos fazer algo. Então, estabelecemos o que agora é conhecido como a Rede de Ação Climática. Eu acho que uma das coisas significativas dessa rede, e quero deixar claro, é que não temos um líder, não temos uma constituição, não temos dinheiro, não temos conta bancária. Somos como os discípulos que foram enviados por Jesus, sem cajado, sem sacola, sem túnica, sem sandália, como diz o Evangelho de Mateus. Mas o que fomos muito felizes de descobrir, foi descobrir outros eco-peregrinos, e entre eles estava um diretor de um teatro de artes local, que reservou um lugar onde nós pudemos começar conversas com outros membros da sociedade civil,
em Bankery, porque queríamos conversar e ouvir o que eles tinham para dizer, porque não sabíamos. Queremos compartilhar essa discussão. Então, a maneira como organizamos o teatro é que tivemos outro encontro muito feliz com outro eco-peregrino, se eu posso chamá-lo assim, que um homem que participou do ativismo climático e deu uma apresentação muito forte logo no começo. E depois dividimos a todos em 11 mesas de discussão. E cada mesa discutia aspectos individuais da emergência climática. Então, dissemos, podem ir para a mesa que quiser, mas se forem transitar entre as mesas, antes de sair da mesa, deixe um comentário num post-it na mesa sobre o que você pensou daquilo que você ouviu. E no final da reunião, juntamos todos esses post-its, um pouco como as migalhas depois da multiplicação dos pães, onde 12 cestas foram preenchidas. Depois de juntar todos os post-its, enchemos 20 páginas do tamanho A4. Então, tivemos a tarefa de focalizar todos esses comentários e quais projetos chaves podiam surgir disso. Depois, o que aconteceu é que o vírus surgiu e entramos em lockdown. Então, tem sido bastante difícil começar esses projetos, mas sim, já deu início, porque envolve as pessoas irem para fora, que é o objetivo de tornar Bankery uma cidade ecológica. Mas fizemos outra coisa mais. Ao tentar contactar mais pessoas, começamos a descobrir mais cidades na província de Aberdeenshire. E na próxima semana vou participar de uma inauguração, porque vamos criar a rede de ação climática do norte da Escócia. Isso, então, vai criar uma voz única de colaboração que dará voz às nossas comunidades desesperadas. Quando tentamos tratar com o governo escocês, ou as autoridades, ou os negócios. Então, se tornou um projeto muito grande em pouco tempo, mas as 3 palavras-chave que vêm de tudo isso, em primeiro lugar, é criar conscientização, aceitação da nossa situação e criar conexões. Então, essa é a minha história. Muito obrigada, Richard, por compartilhar isso. E antes de dar continuidade, gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos que estão nos acompanhando ao vivo, compartilhando este diálogo conosco. Enquanto você falava, Richard, a imagem de peregrinação e jornada, o que me vem à mente é o tempo que isso leva. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo de conversão, algo que o Papa Francisco ressalta muito. Me faz pensar no diálogo da vida. Diálogo, oração, contemplação, são importantes. São elementos importantes na nossa vida, como discípulos fiéis. E uma das verdadeiras medidas do quão profundo é o nosso diálogo e a nossa contemplação e oração é que realmente nos move a agir, a fazer parte da transformação. Então, muito obrigada por compartilhar sobre como isso tem sido real na sua comunidade, localmente e nacionalmente. E, com certeza, esse diálogo com a sociedade civil é a comunidade inteira, não só partes da comunidade. E isso me faz querer passar a palavra para o Chad e perguntar sobre quais são seus pensamentos de práticas ecumênicas. E gostaríamos de ouvi-lo, e talvez você também pudesse falar sobre esse oikos de Deus, a casa comum, a economia da nossa casa comum. Esse sentido de interligação com toda a vida,
de todas as formas. Então, o que você gostaria de compartilhar conosco? Sim, obrigado, Amy. Dando continuidade aos nossos amigos, este é um momento belíssimo em que podemos assumir esse tópico do tempo da criação como ecumenismo prático, porque eu acredito que parte do movimento ecumênico é incorporar unidade visível, encarnar a unidade espiritual que é nossa, através da nossa fé em um só batismo, um só Senhor, uma só salvação. O Padre Jost também tocou nesse assunto. E a tarefa de engajamento no tempo da criação é um tempo litúrgico de engajamento e oração para expressar a unidade cristã nesse tempo litúrgico, de habitar, como disse o Padre Josh, e não só habitar juntos, em termos de unidade visível na fé cristã, mas nos chama a essa morada comum que temos como criaturas onde estamos. Eu acho que isso é o que é forte sobre o tempo da criação, como um tempo ecumênico, um testemunho ecumênico e exercício de fé entre toda a família cristã, porque também nos coloca em contato com a unidade visível que temos como humanos, como criaturas. E a beleza, na minha experiência, é a natureza local dessas conexões. Não só isso é forte porque é um ecumenismo forte no local, mas ecologicamente isso faz parte da nossa tarefa de nos enraizar novamente no nosso local onde estamos. Então, nos unimos com católicos e ortodoxos e outros protestantes, irmãos e irmãs e amigos de toda a família cristã, nos enraiza na liturgia, na oração e nesse reconhecimento do lugar onde estão nossas paróquias, quais são as necessidades da terra, das comunidades, dos povos nesse local. Isso nos lembra, eu acredito, dessa natureza holística do que precisamos ser para produzir esse fruto de amor. E para chegar à sua pergunta sobre o oikos, isso nos lembra o tema deste ano, no tempo da criação, será sobre o oikos de Deus, casa para todos. E enraizamos isso como tempo da criação ecumênico, enraizamos isso no conceito da teologia de koinonia, a oikumene, toda a terra habitada, envolve essa palavra grega de oikos, casa, mas também oikonomia, que é economia, tudo tem que estar enraizado em oikologia, que é ecologia, sobre como esta terra habitada foi criada. Então, tenho certeza que podemos ter uma discussão boa entre todos nós sobre o que acontece quando a economia, ou a sociedade, ou a política se separam e se tornam fins em si mesmos. E eu acredito que esse tema do tempo da criação este ano é de voltar a nos unir novamente, daquilo que chamamos de ecologia integral, essa lógica da casa comum, que precisa enraizar nossa economia, nossas relações sociais, que inclui nossas políticas e tudo, nessa lógica ecumênica que Deus criou. Obrigada, Chad. Você usou muito a palavra enraizar. E enraizar a nós mesmos no lugar, assim como as árvores e toda a vida que vem da terra e que floresce da terra. Eu não posso estar enraizado em outro lugar, só posso estar enraizado onde estou. Isso realmente nos interpela a aprender e conhecer, como o Richard falava, da peregrinação de aprendizagem, como parte da jornada, de vir a entender, conhecer e apreciar.
Então, muito obrigada. E eu gostaria de abrir agora. Padre Josh, você mencionou a pandemia, e eu gostaria se cada um de vocês pudesse falar conosco sobre isso, sobre como estão vendo a pandemia e a unidade cristã à luz da pandemia, e nosso cuidado da criação e uns com os outros, ouvindo o grito uns dos outros, nossa vulnerabilidade e a vulnerabilidade da Terra. Então, vamos ver, quem gostaria de começar? Padre Josh? Sim, eu posso começar. Como o Chad estava falando, uma palavra que me veio à mente foi humus. Humus é terra. E humus é a fonte da palavra humildade. Nosso problema é que, a nível de padrão, procuramos aquilo que nos divide, aquilo que nos separa. Raça, etnia, ou em termos de nacionalidade, mas se chegamos no nível do humus, somos todos um. E isso também nos dá não só um solo comum, mas também um sentido comum do coração. E assim podemos conectar com o tema da pandemia. Eu me pergunto se conseguimos ressaltar a questão da terra na pandemia. Sempre falamos que não queremos voltar ao que éramos antes da pandemia. Precisamos nos preocupar sobre estas questões, mas a verdade é que tivemos vários vírus ao longo da história, várias pandemias, e precisamos fazer uma verdadeira diagnose, um diagnóstico. Esta não será a última pandemia. Precisamos lembrar do humus. E eu ouvi algumas pessoas que falaram dessas desigualdades que não podemos deixar de vê-las, porque estamos todos numa casa comum. A segunda conexão seria sobre o que o Chad falou. Precisamos repensar. Sempre penso na profecia, como igrejas, precisamos lembrar dessa economia que mata. Não é só sobre nossa casa comum. Com a pandemia e tantas pessoas, vimos as riquezas de uma pessoa que está duplicando ou triplicando na Amazônia, ou diversas pessoas assim durante a pandemia, e não pensamos nas pessoas que estão perdendo. Devemos criticar profeticamente essas injustiças. Como movimento ecumênico, lembrar do cuidado com a nossa casa comum. A biodiversidade também, e a economia, à luz da pobreza. Precisamos refletir sobre isso. Obrigada, Padre Josh. Luke, como você vê tudo isso? Você disse que está na Grécia, não é mesmo? Quais são as suas perspectivas sobre a pandemia e a conexão com a casa comum, e como tudo isso se conecta com a unidade cristã? O que me vem à mente agora é sobre como o ser humano é arrogante.
E tudo isso é uma lição que and precisamos aprender change our future from learning e mudar o nosso futuro a partir disso que aprendemos com a pandemia e por causa da crise ecológica, everything. como as mudanças climáticas, o desmatamento, tudo. Thinking and what I'm O que eu feeling is estou that pensando e we sentindo have to come back é que to precisamos voltar à palavra de Deus. the branches of Somos os ramos da videira, que é Cristo. is just our God creator. E God is Cristo está junto do Deus Criador e just his o ser branches. humano Humility é seu ourselves. ramo. Então precisamos nos humilhar Creation. e voltar ao nosso lugar na criação. A pandemia, a meu ver, The aftermath of our é a consequência mistake in handling do nosso creation erro em como also lidar com a criação in the wrong way. e vivendo da maneira errada We should com toda a criação. think that all human beings Deveríamos pensar just que siblings of todos os one seres humanos creator and são irmãs e irmãos de um só Criador. all Todas as criaturas são de um só it's Criador. like a closed system, ecosystem. If you Então, é como um ecossistema overreact or fechado. take more than the Se você necessity, sobrecarrega ou tira algo do ecossistema, alguma parte desse todo, human or just a mesmo se for um humano ou uma criatura que você não entende, o equilíbrio we have e o balanço desse ecossistema que Deus criou terá efeitos negativos or e afetará toda a criação e afetará a nossa esperança na vida. mind also that Isso é algo que devemos lembrar, main goal que nosso objetivo principal é nos reconectar com Deus e permanecer em seu amor. is to be E lost talvez this disease, but you are not lost if you believe in Christ. Talvez perdemos muito com essa pandemia, mas não estaremos perdidos se cremos na vida de Cristo. Nossa fé So even if e nos manter conectados com a vinha, is com esse destroyed testemunho by visível, physical disease, spiritual se a nível físico somos destruídos, a nível espiritual temos o amor de Cristo, é o mais importante, porque é a fonte da vida. Não podemos esquecer Christianity, which is a hope. no cristianismo o valor Whoever believes in Christ, mais importante é a esperança. Todo aquele que crê nunca that's the morrerá. Christianity, saying that we should abide in love of Christ. Eu acredito muito que, como cristãos, devemos permanecer no amor de Cristo. E se permanecemos no amor de Cristo, produziremos muitos frutos. Inevitable if you abide in love. So Deus what I é abundante na graça se permanecermos em seu amor. prayer in common that we do right now. Se fazemos esses momentos de oração em comum, como temos agora, é uma ferramenta forte, poderosa, para reequilibrar, Our outcast is unbalanced porque now. o nosso oikos não está equilibrado, Dangerous, está numa direção muito perigosa. Sim, adiante. Tiago, você ia falar? Sim, eu gostaria de falar algo seguindo o Luke, porque eu acho que é um ponto muito importante isso do desequilíbrio. Assim como o padre Josh falava de estar enraizado no humus da humanidade,
Eu acho que a pandemia faz parte da nossa condição humana, faz parte da nossa experiência viver com o vírus. Eu lembro que houve uma entrevista com Jane Goodall, não muito tempo atrás, ela estava falando da conexão comportamental e ecológica de uma doença, de um vírus que se torna uma pandemia, que é exacerbado pelas mudanças sobre como nos relacionamos com nossa ecologia e o mundo ao nosso redor. Mas os vírus em si mesmos são parte da nossa condição humana. E acho que, em parte, o que tornou a Covid crítica em termos de crise é que, na verdade, desmascarou os outros desequilíbrios que existem em nossas relações uns com os outros e com a Terra. E isso é o que, na perspectiva da Federação Mundial Luterana, fizemos uma pesquisa ao redor do mundo e começamos a detectar estes temas que estão sendo discutidos conforme as coisas vêm à luz, esses desequilíbrios que vêm à luz, injustiça de gênero, econômicas, violência de gênero, violência doméstica, que foram exacerbadas com a pandemia. Mas o que o Luke disse que me fez pensar sobre isso é o desequilíbrio de qualquer uma destas peças do todo ecumênico, como a economia, quando se torna desintegrada, quando se torna a única medida para si mesma, se queremos chamar isso de progresso ou crescimento, é aí que só serve a si mesmo. E esse é o problema fundamental, porque a economia não está fundamentada na realidade, que é a capacidade da Terra se sustentar. Isso se trata de resiliência. A crise é a crise, mas nossa capacidade de ser resilientes, acho que mostramos que parte da natureza crítica disso é que temos uma economia que já não está enraizada na nossa casa comum. E eu acho que se temos essas coisas em equilíbrio, aí sim somos mais resilientes. E aí está nosso testemunho cristão. Quando falamos de uma economia sabática ou uma economia circular, é porque respeita esses aspectos da casa comum. E assim conseguimos ser mais resilientes quando algo como um vírus acontece. Eu acho que isso foi desmascarado. Gostaria de agregar algo a isso. Acho que um dos pontos-chave é que este vírus invisível tornou algo muito visível, que é a fraqueza ou a vulnerabilidade da humanidade. Temos sido muito arrogantes em nossa atitude com a criação. E acho que aprendemos nossa lição, ou espero que tenhamos aprendido, que não controlamos a natureza. Pensamos que sim, mas não. Apesar de termos colocado o nosso pé em todos os cantos do mundo, isso não quer dizer que o controlamos. E também aquilo que estava dizendo antes, do jeito que a minha cabeça está pensando agora, eu lembrei da história por detrás da história da criação. Quando o povo de Deus foi levado ao exílio da Babilônia, estavam em cativeiro. O que os sacerdotes fizeram é que não queriam que o povo ficasse perdido naquele contexto pagão, mas queriam recordar o povo de quão bom era o Deus Criador. Então, contaram essa história poética que precisa ser repetida para nos lembrar e para colocar em nós essa humildade que perdemos. Sabe, o que estou pensando, escutando todos vocês, Luke, você mencionou a palavra sentir e como você se sente e aquilo que estava vindo no seu coração nessa discussão.
E eu gostaria de convidar vocês para entrar no espaço do coração um pouco. Se pudessem compartilhar sobre como se sentem vivendo e experimentando essa unidade uns com os outros em nossa fé e em nosso cuidado com a criação. E quando está ausente, como isso se sente? Se puderem também falar sobre a esperança, que é uma palavra que tem aparecido aqui, ao colocarmos nossa mirada para esse ano adiante, com tanto por vir, como vocês se sentem sobre esse ano que está por vir? Quais são suas esperanças? Quem quer começar mergulhando no espaço do coração? É difícil, não é mesmo? Amy, eu posso começar enquanto esperamos os outros. Eu estava pensando, a pandemia produziu bons frutos. Gostaria de ressaltar 2 bons frutos. Um é que aprendemos a importância do cuidado. Apreciamos não as celebridades, mas as enfermeiras simples, as pessoas no ramo da saúde, dos supermercados, as pessoas que cuidam. E descobrimos que somos humanos não pelas contas bancárias ou pelos livros que escrevemos, mas pelo quanto cuidamos uns dos outros. E isso se trata de conectar com outros seres humanos, com toda a criação. Gostaria de contar uma breve história. Quando você disse coração, eu me lembrei de um padre na Lombardia. Vocês sabem que a Itália foi fatalmente atingida pelo vírus no início. E este padre tinha um pouco mais de 70 anos, era um padre de uma paróquia, e foi levado a um hospital onde já não haviam respiradores, porque haviam tantos pacientes. Então, a paróquia se juntaram dinheiro, compraram um respirador e levaram ao hospital para esse pároco. E sabem o que esse padre fez? Ele disse, tem muita gente aqui, e eles precisam do respirador mais do que eu, porque eu já estou nos meus 70 anos. E isso é o testemunho. Precisamos ser pessoas assim, que pensam nos outros. E acho que a pandemia mostrou isso, o melhor de nós, o cuidado. Precisamos aprender a lidar com as dores e descobrir as coisas positivas em nós, em meio a tudo isso. E outra coisa que descobrimos é a sobriedade. Estamos mais conscientes dos nossos limites, porque não estávamos respeitando, consumindo sem limites. E, mais uma vez, o humus nos lembra de respeitar os limites, nossa identidade como criaturas. Então, a sobriedade é algo que nos faz quem somos. O Papa Francisco, na Laudato Si, fala que o que nos torna felizes é o que somos, não o que temos. É justamente o oposto. Quanto mais temos e possuímos, menos somos felizes. Então, são esses 2 elementos que eu ressalto a nível do coração. O dom do cuidado, de cuidar realmente, e de ser simples e sóbrios. Espero que seja um caminho mais concreto no futuro, para um futuro mais esperançoso. E é algo que todos temos o potencial de fazer. E a capacidade de cuidar, a própria criação nos ensina como cuidar. Toda a vida humana nos ensina, testemunha como cuidar. Muito obrigada. Eu ficaria feliz de dar continuidade nesse espaço do coração. Agradeço o Padre Josh por trazer esse tópico do cuidado, porque a sua pergunta, Amy, me lembrou da questão de vocação. Fundamentalmente, nossa vocação como humanos, nessa segunda história da criação, como o Richard falava,
é de cultivar e guardar, e saber como proteger e estar enraizado em nosso lugar. Há duas desintegrações que eu percebo nessa pandemia. Uma se diz respeito à liturgia, na comunhão, na igreja, porque quando podemos nos reunir num lugar para compartilhar pão, vinho, água, para cantar, quando a nossa comunicação agora, só o cantar se torna um vetor para o vírus, e não posso dar a mão, um abraço da paz, aí percebemos o quanto é desintegrador estar separados e isolados, e o quanto isso faz parte da dinâmica de comunhão, e faz falta para nós. Mas a segunda questão é sobre estar separados da nossa terra. Aqui em Genebra, estamos no sul, na fronteira com a França, e há uma montanha que eu consigo ver de onde eu moro, e é um lugar que eu gosto muito de fazer trilha, sabe, para estar reconectado com o lugar. E por causa do fechamento das fronteiras, nessa área que o padre Josh mencionou no norte do Milão, onde a fronteira foi barrada, eu também fui barrado dessa montanha. Então, quando eu penso sobre o distanciamento social, outro efeito dessa pandemia, eu percebi é que parte da minha definição de sociedade era aquela montanha, como esses lugares. Estar separado disso me fez perceber essa desintegração. Quando eu não pude acessar essa parte da criação, eu entendi essa vocação, o quão precioso é a criação. E nesse tempo da criação, com a unidade cristã, é um tempo para nos reconectar e nos enraizar nessa vocação comum que compartilhamos como humanos. Sim, adiante. A reconexão é um aspecto importante, essa reconexão com a natureza. Eu tenho muita alegria de viver numa parte muito linda da Escócia. Durante o lockdown, nas igrejas, as escolas fecharam, mas as pessoas estão sendo encorajadas de sair e andar ao ar livre. E eu nunca vi tantas pessoas nos parques, nas trilhas, nas montanhas, como agora. E é uma coisa linda. Eu notei especialmente que quando eu organizei uma caminhada ecológica num parque, fiz uma caminhada interreligiosa antes do lockdown, com pessoas incríveis da comunidade interreligiosa de Aberdeen. Fizemos a caminhada de uma maneira lenta. Normalmente a caminhada é feita em 1 hora, mas eu deliberadamente fiz a caminhada durar 2 horas, dando alguns aspectos litúrgicos, fotos, coisas para as pessoas refletirem. E foi extraordinário a reação dessas pessoas. Nós simplesmente entramos em silêncio. E o mais incrível que foi, eu descobri algumas orquídeas roxas muito raras e queria mostrar isso para todos, mas havia uma família hindu que estavam muito mais interessados nos diferentes tipos de grama que encontravam. Olha esse tipo, olha esse aqui. E eu estava dizendo, olha essa orquídea roxa. E eles não queriam saber. Isso, para mim, foi uma grande lição. Reconexão com a natureza. As pessoas estão experimentando de uma maneira diferente. Isso é uma parte vital, eu diria. E espero que venha mais depois da pandemia. Como é verdade que, sem dúvidas, não gostaríamos de ter uma pandemia, mas é lindo poder descobrir nessa escuridão esses pontos de luz, esse desmascaradamento, esse processo de desmascarar as injustiças e perceber como
O isolamento pode despertar o desejo da reconexão. Amigos, temos apenas alguns minutos sobrando. Sim, me desculpe. Luca, o que você gostaria de dizer sobre o seu espaço do coração? Sim, eu gostaria de dar continuidade a essas belas palavras. Nossa esperança é que busquemos cuidar e nos reconectar com a natureza, mas eu agregaria que o que eu sinto e a minha esperança é que esta situação da pandemia nos interpele a ser melhor, a cuidar juntos. Quando caminhamos, nos reconectamos com a natureza, por favor, vamos nos reconectar juntos. Se caminhamos na natureza, vamos chamar nossas irmãs e irmãos de outras denominações. Quando estamos organizando reflexões ou conferências, especialmente orações, vamos fazer isso com o critério obrigatório de fazer junto às nossas irmãs e irmãos de outras igrejas. Eu espero que essa situação nos traga a um nível mais alto de ecumenismo, de unidade ecumênica, não só como cristãos, mas com todos os seres humanos e a criação. E, em primeiro lugar, como irmãos e irmãs cristãs. Eu sinto que ainda não estamos nesse ponto. Eu espero que com esta situação que estamos vivendo, possamos viver mais unidos em Cristo, cuidando juntos, por amor a Cristo, pelo amor de Cristo, cuidar da criação. Não é verdade? Somos uma fé trinitária, nada em isolamento, tudo em comunidade. E, Chad, eu acho que algo mexeu com você, você gostaria de falar? Sim, se eu puder oferecer algo nesse espaço ecumênico. Amy, você estava falando da luz na escuridão, e como luterano, nós gostamos muito de falar da teologia da cruz, faz parte da nossa tradição. Da escuridão na cruz é onde conseguimos enxergar a graça. E conseguimos ver a graça superabundante nesses momentos, nessas experiências ecumênicas. E eu me lembro também de Joseph Sittler, um teólogo escocês, luterano, que todos os aspectos da criação revelam o amor de Deus e o fruto de Deus, que é amor. Então, eu gostaria de apreciar esse ponto, que neste momento de escuridão, a natureza, outras partes da criação não humana, podem revelar Deus, e podemos sentir isso ecoar nesse encorpamento ecumênico. Umi, eu posso dizer algo rapidinho? Sim, adiante. Este ano, no final do ano, teremos a COP26 em Glasgow, na minha nação, no meu país. Então, só um fato interessante. O nome Glasgow vem de uma palavra que quer dizer querida comunidade, ou também pode ser traduzido como família feliz. E o santo padroeiro de Glasgow é Santo Kentigern, também conhecido como Santo Mungo, que quer dizer querido amigo. Então, o que eu vejo é a todos esses queridos amigos unidos na querida comunidade. E é tão lindo o fato de que os Estados Unidos vai estar presente. Ai, que maneira linda de encerrar este momento. Muito obrigada. Temos o tempo da criação, 26, a Conferência da Biodiversidade da ONU, todos esses momentos e espaços para reconectar.
Obrigada, queridos amigos, pelo seu tempo, por compartilhar conosco e por todos que estão nos acompanhando. Agradecemos por estarem aqui. Peço que continuamos rezando nessa semana de unidade cristã. Obrigada a todos, Deus abençoe. E obrigado, Amy, por ser canal do Espírito Santo nesta mediação. É meu prazer e minha honra. Confiram o site do Tempo da Criação para mais informações. Obrigada a todos. Estejam bem. Obrigado.